Olá, eu sou a Jaqueline, advogada trabalhista da HMP Advocacia e vou falar sobre medidas disciplinares, como aplicar corretamente na empresa. Aplicar uma medida disciplinar parece algo simples, mas na prática, quando a medida disciplinar é aplicada de forma errada, aquilo que deveria corrigir uma conduta pode acabar gerando um processo trabalhista. E é justamente por isso que vou explicar como aplicar as medidas disciplinares corretamente dentro da empresa e evitar nulidades e passivos trabalhistas. Um dos maiores erros das empresas está justamente na aplicação desproporcional da penalidade. A regra geral é a gradação. Primeiro a advertência, depois a suspensão e somente em situações mais graves ou reincidentes a justa causa. Lembrando que não podem ser aplicadas duas medidas para o mesmo fato. Quando a Justiça do Trabalho analisa uma punição, ela observa a gravidade da conduta, o histórico do empregado e se houve reincidência. Então, se a empresa aplica uma justa causa por uma falta leve, sem histórico anterior, existe um risco muito grande de reversão judicial. Claro que existem exceções. As faltas gravíssimas, como o ato de improbidade, agressão física ou abandono de emprego devidamente comprovado, podem justificar a justa causa imediata. Mas atenção, nesses casos a prova precisa ser robusta. Outro ponto extremamente importante é a imediatidade da punição. A empresa precisa agir logo após tomar conhecimento do fato. Porque se ela sabe do ocorrido, mantém o empregado trabalhando normalmente e só aplica a penalidade dias depois, pode ficar caracterizado o chamado perdão tácito. E isso pode gerar a nulidade da medida disciplinar. Por isso, toda apuração deve ser rápida, objetiva e bem documentada. E falando em documentação, esse é outro erro muito comum nas empresas. Não basta aplicar a penalidade, é preciso formalizar corretamente. Algumas boas práticas são essenciais: registrar a ocorrência por escrito, descrever o fato de forma objetiva, indicar data e horário e colher assinaturas do empregado. Se o empregado se recusar a assinar, a empresa deve registrar a recusa e colher assinaturas de duas testemunhas. E aqui vai um alerta importante: a advertência verbal é uma prova extremamente frágil. Sem histórico documentado, principalmente em casos de justa causa, a empresa fica muito vulnerável judicialmente. Também existem cuidados importantes na forma como a medida é aplicada. Nunca exponha o empregado perante colegas, evite linguagem agressiva, não misture questões pessoais com a situação disciplinar, aplique a medida de forma técnica, objetiva e reservada, porque uma medida disciplinar mal conduzida pode, inclusive, gerar alegação de assédio moral. As medidas disciplinares são instrumentos legítimos de gestão, mas elas precisam respeitar critérios de proporcionalidade, imediatidade e prova. Antes de aplicar uma medida disciplinar, principalmente a justa causa, o ideal é validar juridicamente a situação. Isso não é excesso de cautela, é prevenção de condenação trabalhista. Quer saber mais? Entre em contato, tire suas dúvidas, nos siga nas redes sociais e compartilhe. Até a próxima!